da página da comunidade cristã Graça e Fé, Monte Mor, Jardim Paulista, e pedimos que você compartilhe com a sua família, você compartilhe, amém, com seus amigos, porque a palavra de Deus, ela é proveitosa, ela é poderosa, ela é proveitosa para redarguir, para instruir, amém, em justiça. Então a palavra de Deus, ela sempre vai fazer a diferença em nossas vidas. E eu quero trazer a você uma mensagem nessa noite que se encontra no livro de João, capítulo de número 15, o verso de número 16. Eu quero falar hoje sobre ser uma pessoa proativa, ser uma pessoa que antecipa a mim os problemas, as adversidades. Vivemos, irmãos, em um mundo onde as coisas são muito corridas, onde quando nós levantamos cedo, se nós não bem nos programarmos, se nós não, muitas das vezes, nos esforçarmos, nós não conseguimos nem cumprir as metas por qual nós colocamos este dia. E não é diferente também na presença do Senhor, amém? Jesus, Ele dá suas últimas instruções aos seus discípulos, e quando Ele vai dar essas últimas instruções aos seus discípulos, Ele cita então, amém, Ele faz esta colocação, na verdade, que se encontra no livro de João 15, versículo 16, que diz assim, ó: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. Preste atenção numa coisa interessante desse texto bíblico, em nome de Jesus. O Senhor Jesus, Ele diz que, amém, nós, amém, fomos escolhidos a Ele. Quem é esses a quem o Senhor escolheu? Você se considera um escolhido de Deus? Você se considera uma escolhida de Deus? E o que é um escolhido e uma escolhida de Deus? O escolhido e uma escolhida de Deus é somente aquele que prega a palavra? Ou é aquele também que testemunha? É aquele, querido, amém, que compartilha? É aquele, querido, aleluia, que trabalha para que a palavra, ela aconteça? Você vê que dentro de um ambiente de despedida, dentro de um ambiente em que Jesus, Ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, amém, revelando a eles e dizendo a eles que Ele teria que passar, amém, por um momento de calvário, um momento, amém, que seria crucial na vida dele, e Ele sabia que os discípulos, acostumados com Ele e não estando mais com Ele, iriam com certeza desanimar. Então Jesus, Ele tem um ato proativo. O que Jesus faz? Antes que os discípulos eles se desanimem, antes que eles pensem em parar, Ele lança uma palavra. Não foi vocês que escolheram seguir a mim, não foi vocês que, amém, que viram bondade em mim. Eu olhei para vocês, eu vi bondade em vocês, eu vi força em vocês, eu vi garra em vocês, eu vi condições em vocês de continuar a obra que eu comecei. E assim também, queridos, somos nós nos dias de hoje. Deus olha para nós, Deus olha, amém, para a igreja dos dias de hoje, que é formada por mim e por você, e o Senhor vê em nós condições para continuar a obra que Ele, amém, começou. Mas algumas coisas eu quero pontuar nesse texto, amém, e trazer a você nessa noite em nome de Jesus. A primeira, como eu disse, Jesus, Ele diz: eu escolhi a vocês, não foi vocês que me escolheu. Outra coisa que Ele diz: mas eu vos escolhi e vos nomeei. O que é uma nomeação, querido? Uma nomeação, querido, é quando você recebe uma autoridade. Você recebe uma autoridade para que você possa, em nome de uma pessoa, em nome de uma instituição, você pode agir, amém? Você pode fazer algo em nome daquela instituição. Por exemplo, eu sou pastor, amém, da comunidade cristã Graça e Fé, e eu tenho uma nomeação, eu tenho aqui uma credencial, amém, que me capacita, amém, que me possibilita entrar em hospitais, entrar em presídios, entrar, amém, em delegacias, em todos os lugares, amém, aonde pode-se entrar um líder religioso para orar. Então essa credencial, ela me capacita a entrar em lugares e fazer a obra de Deus. Agora Jesus fala de algo maior. Jesus, Ele fala de uma unção. Jesus fala de uma nomeação não dada por uma instituição,
amém? Mas uma nomeação dada por Ele mesmo, pelo próprio Deus, amém? E esta nomeação nos dá para que sejamos irmãos proativos, para que sejamos, querido, amém? Estarmos ligados na obra, estamos ligados na obra não somente como missionários, como pastores, como levitas e aí por diante, mas também estamos ligados como pai de famílias, estamos ligados também como pessoas. Às vezes você no seu trabalho, você está vendo uma situação lá, e você sabe que você pode fazer algo para mudar, mas às vezes você não faz porque você diz: olha, não é o meu departamento, eu não fui nomeado, amém? Eu não sou credenciado para tal. Querido, talvez você não seja credenciado por um homem, mas você é credenciado por Deus, e tudo aquilo que envolve em fazer algo, algo em prol ao seu próximo, em prol, amém, da humanidade, em prol de outras pessoas, nós não precisamos de credencial, nós precisamos de fé. E é como o momento que estamos vivendo, irmãos, é como o momento que estamos vivendo. Vemos que muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão aí passando já dificuldade, já não tem mais, amém, o que comer dentro de casa, e nós começamos a perceber qual tem sido, amém, a atitude, a ação ou a reação das pessoas diante do que elas estão vivendo. Tem muitos que dizem assim: ó, eu estou desempregado, estou esperando um auxílio, né? Estou esperando um auxílio. Mas espera aí, auxílio não é salário, amém? Auxílio é uma ajuda, ou seja, é uma ajuda para que você continue, não é uma ajuda para que você pare. O auxílio é uma ajuda para que você continue. A palavra de Deus também, ela é um auxílio para você, mas é um auxílio para que você continue, para que você não pare, em meio a tanta diversidade, em meio a tantas situações, para que você não pare. O mais importante também aqui que nos chama a atenção é que Jesus fala, para que, amém, não foi vós, mas eu que vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Olha outra coisa interessante, Jesus não fala que Ele vai dar o fruto, Ele fala que a nossa proatividade vai fazer com que os frutos sejam gerados na nossa vida, amém? É como eu disse, o auxílio não é para que você pare e viva dele, o auxílio é para que você continue, para que você não pare. Então Jesus, ele fala: eu vos nomeei para que vá, amém? Proatividade, vá e dê fruto. Por que Jesus está falando isso? Porque ele sabia que ia chegar uma hora em que, se nós não tivéssemos essa autoridade espiritual, se nós não tivéssemos a consciência de quem somos em Cristo, de quem somos no corpo de Cristo, nós íamos parar. Aí eu te faço uma pergunta, como cristão, como cristã: você acha que é hora de parar? Ou é hora de dar fruto? Para mim, eu acredito que é momento de darmos fruto, não de recebermos fruto, amém? É momento de darmos, não recebermos. A Bíblia diz: melhor coisa é dar do que receber. Então eu te convido, você que está me ouvindo nessa noite, eu te convido nessa noite, querido, a se posicionar, a ser uma pessoa proativa, a ser uma pessoa, querido, que olha para frente e antecipa o problema, amém? Faça de uma forma ou outra. Hoje eu tive que me locomover de uma cidade para outra, e o que eu mais vejo, querido, são pessoas proativas, pessoas que muitas das vezes estão sem trabalhar, mas dão um jeito de outro de vender alguma coisa, de agir de uma forma ou outra para que a vida não pare. Você pega uma pessoa de idade que trabalhou aí 40 anos ininterrupto, tendo aí aproximadamente 30 dias de férias por mês, mas trabalhou aí 40 anos sem parar. Quando ela se aposenta, o que ela faz? Ela continua proativa, ela continua trabalhando, talvez numa escala menor, amém, menos horas, mas ela não para, porque ela sabe que se ela parar, querido, ela morre, ela vai ficar doente. Então, o ficar em casa que o governo está pedindo a nós, ele não está dizendo para nós pararmos, ele está dizendo para nós mudarmos a nossa forma de ação. Se não me permite agir assim, eu vou agir como eu posso, querido. Por exemplo, uma pessoa que tem um hábito de frequentar academia,
Amém? A pessoa vai lá, tem um hábito de frequentar uma academia, seja ela, amém, de alguma arte marcial, amém, ou somente para exercício. As academias agora estão fechadas, amém, não pode abrir. Você não pode improvisar na sua casa um lugar para que você faça os seus exercícios? Será que você não consegue fazer um exercício sem que você tenha aí um instrumento? Será que você só consegue se exercitar com instrumentos? Não. Você pode sim continuar sendo, amém, uma pessoa proativa na questão, entendeu, da busca da tua saúde, na busca, entendeu, de melhor funcionamento do seu corpo dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Outro exemplo de ser proativo, amém, uma pessoa que trabalha no escritório, hoje muito se fala em home office, amém, trabalhar, amém, em casa, trabalhar em home, entendeu, trabalhar em casa. E muitas empresas têm adotado a isso, mas não têm parado. Se você olhar para dentro da Bíblia, você vai ver muitas, amém, muitas, Deus mandando o seu povo ser proativo. Por exemplo, quando o povo saiu do Egito, estava a caminho de Canaã, amém, chegou uma hora em que eles estavam diante de uma situação ruim. Atrás deles estavam vindo Faraó com os seus carros e seus cavaleiros. Ou seja, se Faraó, ele alcança o povo, o que ele faz com o povo? Ele vai matar todo o povo, ele vai matar os líderes. E eles olham para um lado e para o outro, amém, só vem obstáculo e para frente o mar vermelho. Moisés vai falar com Deus. E qual que é a palavra de Deus para o povo? Diga ao meu povo que marche. Vocês podem evitar esse problema. De que forma? Moisés vai então, toca nas águas, as águas se abrem e o povo passa. Mas se o povo diz assim, nós não vamos marchar, nós vamos parar aqui, eles teriam sido destruídos. Então proatividade é isso, é quando você antecipa um problema. E você pode antecipar, você pode antecipar na sua casa, você pode antecipar um problema na tua casa orando, amém, você pode antecipar um problema no seu casamento, amém, orando, buscando a presença de Deus. Não tem a igreja física, mas tem a igreja virtual, tem a igreja, aleluia, que está congregada, reunida em oração na presença de Deus. Outro caso de proatividade dentro da Bíblia, a Bíblia vai falar de um servo de Deus muito proativo, mas que passou por um momento difícil, que foi Elias. Elias então, ele cansou, ele se entristeceu, e a Bíblia diz que um anjo aparece a ele e diga para ele, Elias, levanta, porque a tua jornada é longa. O anjo diz, não fica aí, se você ficar aí você vai morrer, então levanta, faz alguma coisa. Ele volta a dormir de novo, o anjo então o acorda de novo, amém, e diz, levanta e anda, a tua jornada é longa. E ele caminhou, querido, e ele caminhou, e aquela caminhada de Elias poupou a ele sofrimentos, poupou a ele sofrimentos. Então quando Jesus, aqui nesse texto bíblico, ele fala para os seus discípulos, amém, irem e fazerem a obra e produzirem frutos, amém, e que para que eles deem frutos, não tem como você dar um fruto parado, você tem que agir. E não é momento de pararmos, no sentido não de se rebelarmos contra ninguém, mas no sentido de servos, de servas. Nós podemos sim caminhar, nós podemos sim fazer a diferença, podemos sim fazer a diferença. Ah, pastor, mas para onde eu olho, eu vejo coisas erradas e ruins acontecendo. Eu também vejo, querido, e nem por isso eu vou parar. Você vai olhar para um outro texto bíblico e você vai ver que Jesus, amém, ele está ali dando um sermão, trazendo um sermão, e diante dele mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Jesus chega e fala para os seus discípulos, o povo está com fome, dê a eles de comer. O que eles respondem? Nem se nós tivéssemos aí 200 dinheiro, né? Mesmo que a gente, né, não teria como sustentar essa multidão. Melhor que o Senhor os dispense mandando pelas aldeias e depois volte. Jesus diz não. Jesus pergunta quantos pães tem e quantos peixes tem. Querido, no meio de uma multidão sempre vai ter alguém disposto. E a Bíblia vai falar, amém, de que um menino, ele tinha lá 5 pães e 2 peixinhos.
E a proatividade, a ação daquele menino conteve a fome de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Você às vezes não conhece o tamanho do seu potencial, porque em vez de você olhar para dentro de você e ver a nomeação que você recebeu do Senhor para fazer a diferença, você fica esperando dos outros, você fica esperando o auxílio dos outros. E Jesus diz a eles: vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Você consegue entender isso? Frutos que permanecem, frutos que vão fazer a diferença em nossa vida. E Jesus continua dizendo: a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai, crendo, o recebereis. Aprenda uma coisa, querido: o fruto de Deus vem em nossas vidas depois que nós aprendemos também a produzir fruto. Eu encerro esse texto bíblico, eu encerro esta palavra dessa noite, depois nós vamos orar, fazendo menção também de um outro grande personagem da palavra de Deus, com o nome de Josué. O que aconteceu com Josué? Historicamente, era mais de 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantas pessoas mais ou menos estavam debaixo da nomeação de Josué quando Moisés ele morreu? Aproximadamente umas 2 milhões de pessoas. Pouca gente, não é? Sobre os ombros de Josué. Quando Deus fala: o meu servo Moisés é morto, tu farás este povo, amém, chegar até a terra. Josué sentiu? Sim, Josué sentiu. Josué sentiu o peso. Mas qual foi a palavra de Deus para Josué? Tende bom ânimo. Seja proativo, não pare, porque você fará esse povo chegar lá. Nós vemos então Deus mandando Josué ser proativo. E Josué foi proativo? Josué foi proativo, porque Josué, com aquelas palavras de Deus, Josué se levantou e caminhou com aquele povo, e ele chegou à vitória. No meio do caminho teve obstáculos? Teve. Foi enganado? Foi enganado. Teve obstáculos como as muralhas de Jericó, e era por aquele caminho que ele tinha que ir? Teve. Mas ele venceu todos os obstáculos. Por quê? Porque ele era um homem proativo. Josué, Deus olhava para Josué e Deus via em Josué essa proatividade. Assim como Jesus via nos seus discípulos. Olha o que os seus discípulos foram capazes de fazer. Olha o que Josué foi capaz de fazer. Porque Deus viu nele. Deus acompanhava as ações de Josué. Deus acompanha também o seu comportamento. Deus olha para você também. E Deus sabe o que você pode fazer e você não está fazendo. E Deus sabe, amém, o tamanho da força que você, amém, contém. Porque sobre você existe, amém, uma nomeação. Mas você não tem percebido isso. Josué fez aquele povo chegar aonde, amém, Deus queria que chegasse. Mas para que Josué recebesse essa nomeação, Deus olhou para as ações de Josué. Como por exemplo, quando Josué desceu até o vale e lutou contra os adversários. Qual foi a ação de Josué quando ele viu que ele tinha que ganhar aquela batalha, mas o dia já ia se acabando? Qual é a atitude de Josué? Josué faz uma oração para que o dia não termine até que ele consiga vencer aquela batalha. E aconteceu? Aconteceu porque ele orou com fé. E a fé também, querido, orar com fé é ser proativo também. Porque quando você ora com fé, você está acreditando que Deus pode fazer. Eu queria convidar de novo aqui os nossos irmãos Marcos, Daiane e Silvio. E nós vamos aqui louvar a Deus com canto. E depois estaremos orando pela sua vida, orando para que Deus Ele toque em você de uma forma poderosa, e você possa então, amém, ser um homem e uma mulher proativa na presença do Senhor nosso Deus, amém.